Olá pessoal, boa tarde. Gláucia. Saiu do castigo hoje, Gláucia? Leiliane. Maria Ilza. Vamos já conversar sobre um tema bem interessante, especialmente falando sobre autismo, que é estimulação sensorial e desenvolvimento infantil. Esse tema será assunto para o nosso próximo curso à distância. A gente está com um projeto experimental de cursos à distância pela Mais Estímulos. Já oferecemos um de autismo, que foi compreendendo as singularidades do autismo. Apresentamos um também de TDAH e estimulação cognitiva e agora, na próxima semana, lançando esse de estimulação sensorial, desenvolvimento infantil e aprendizagem. Essa live de hoje ela servirá como lançamento para esse curso à distância, que é um curso que terá 20 vídeos gravados por mim sobre essa temática e para cada vídeo uma atividade a ser desenvolvida por cada participante do curso. Lucimeire Carvalho, Beth, Lívia. Bom, a live será sobre essa temática, estimulação sensorial e desenvolvimento infantil. Como eu falei, é o lançamento desse terceiro curso à distância, que é um projeto que a Mais Estímulos está oferecendo, inicialmente um projeto experimental para vermos a adesão das pessoas a esse movimento atual de estudar à distância. E um projeto onde a gente tem trabalhado com vídeos, entendendo que muitas pessoas têm dificuldade de criar um horário para sentar em frente a uma aula online, e com vídeos gravados fica mais fácil cada um se organizar em casa de acordo com seus próprios horários. Por isso que a gente tem optado nesse projeto inicial, com esses cursos experimentais, para vermos qual o nível de adesão que as pessoas estão tendo para esse movimento de estudar em casa. A partir de agosto, a gente já vai ter outros cursos à distância, não só comigo, mas com Gláucia, com Ivana, com Lucimeire, com Ana Lúcia, junto comigo, fazendo esses cursos à distância, mas dependendo de como vai ser o andamento desse momento inicial, que são esses cursos que eu estou oferecendo nesses meses, considerados projeto experimental para esse movimento da Mais Estímulos também à distância. Então, a gente, como eu disse, já começamos um curso de autismo, um curso de TDAH. Estou lançando até segunda-feira esse de estimulação sensorial, desenvolvimento infantil e aprendizagem. E temos um outro curso em andamento, que é o de atendimento educacional especializado e atividades complementares e suplementares, que é um outro curso que será à distância. Mas a partir de agosto a gente vai ter aí diversas temáticas de cursos, também com a participação de outros colegas que compõem hoje o grupo de profissionais da Mais Estímulos, dentre eles aí Glaucio, que está na sala, Ivana Gonçalves, Lucimeire Carvalho, Ana Lúcia Farias, Ana Cláudia Bonfim, profissionais que têm feito uma grande diferença no nosso trabalho, não só na pós-graduação, mas em cursos de formação, em minicursos, que acontecem no nosso espaço, lá no Colégio Pia Marta Montese, que em breve a gente retoma, se Deus quiser, as atividades presenciais. Tá? Mas enquanto a gente não volta, a gente está fazendo esse projeto, Mais Estímulos, formação à distância, como um projeto piloto, experimental, para vermos como será o andamento e a adesão das pessoas a esse novo momento que é estudar em casa, estudar dentro dos horários que são possíveis para cada um, de acordo com as necessidades de cada profissional, nesse novo movimento aí que a gente tem de isolamento social. Algumas atividades estão voltando, mas muitas, como a escola, a pós-graduação, a formação, esses encontros com maiores grupos de pessoas, provavelmente só retomarão lá no final de julho e início de agosto. Portanto, até lá, a gente vai realizando esses cursos à distância, essas lives, propondo aí a vocês estimulação cognitiva, a partir dessas informações que vão gerando aí novas oportunidades de saberes e modificando também saberes já existentes.
Bom, boa tarde a todos. A gente já tem algumas pessoas na sala. Almira, Bruno, saudade de vocês. A Catiana, Élvia. A gente vai começar a conversar sobre estimulação sensorial. Quem tiver alguma dúvida acerca dessa temática, pode ir mandando as perguntinhas. Aí embaixo da live tem uma caixinha com um ponto de interrogação. É só você clicar no ponto de interrogação, fazer a pergunta que ela aparece aqui para mim. Quando a pergunta vem na conversa, na live, é mais difícil visualizar. Colocando na caixinha é mais fácil, ok? Bom, eu gostaria de iniciar esse momento falando de um provérbio chinês muito interessante que diz o seguinte: se dois homens vêm andando, cada um carregando um pão, e ao se encontrarem, trocam os pães, cada homem vai embora com apenas um pão. Porém, se dois homens vêm andando, cada um carregando uma ideia, e ao se encontrarem, eles trocam as ideias, cada homem vai embora com duas ideias. É o que a gente está fazendo quando conversa com vocês à distância, quando conversa com vocês nessas lives. De alguma forma, estamos propondo estimulação cognitiva, estamos trocando ideias, cada um coloca suas dúvidas, e ao somarmos as nossas dúvidas e ao respondermos a essas dúvidas, a gente sai aí com novas possibilidades de trocas. Então, essa temática de hoje, estimulação sensorial e desenvolvimento infantil, é um tema cada vez mais necessário quando a gente se depara com o que chamamos de transtornos do neurodesenvolvimento. Seja frente ao atendimento clínico, ao atendimento institucional, ao atendimento que se presta no contexto domiciliar, no contexto hospitalar, a qualquer criança com autismo, que hoje é considerado não apenas um transtorno do neurodesenvolvimento, mas também um transtorno sensorial, o TDAH, deficiência intelectual, transtornos específicos da aprendizagem, transtornos motores, transtornos da comunicação, todos esses transtornos considerados pelo DSM-5 como transtornos do neurodesenvolvimento necessitam de ferramentas de estimulação motora, de estimulação cognitiva, de estimulação que gere possibilidade de aprender. E ao falarmos de sensorialidade, a gente está falando de desenvolvimento infantil. Ao falarmos de sensorialidade, a gente está falando de aprendizagem. A gente está falando de construtivismo de Piaget. A gente está falando de socio-interacionismo de Vygotsky. A gente está falando de afetividade de Vallon. A gente está falando de aprendizagem significativa de David Ausubel. A gente está falando de desenvolvimento psicomotor de Vitor da Fonseca, de Ajúlia Guerra, de Piquet, de Lebolt. Então a gente está falando de todos os teóricos que de alguma forma contribuem para que a gente compreenda o processo de desenvolvimento infantil, que é uma necessidade que o professor na sala de aula, lá na educação infantil tem, ou deveria ter, de compreender como se dá esse processo de desenvolvimento infantil, para quando de repente eu observar uma criança fora desse padrão homogeneizado de desenvolvimento que a gente costuma estabelecer, né? Perceber esse diferencial, esse atraso ou essa dificuldade que alguma criança possa apresentar, de posse desse conhecimento, o professor teria mais condições de orientar a família, de fazer encaminhamentos, de solicitar avaliação para que outras etapas importantes e paralelas ao processo da educação infantil acontecesse, que é o que a gente chama de estimulação precoce, que ela é muito mais significativa até 2 anos e meio, 3 anos, mas que ela também funciona muito bem até os 7 anos de idade, que a gente tem defendido ao falar de neuroplasticidade, de neurociência como janelas de oportunidade, ou melhor tempo para que aquisições importantes aconteçam. Então, quando falamos nesse contexto dos contribuintes teóricos que foram Piaget, Vygotsky, Vallon, Freud, na sua teoria psicossexual, a Júlia Guerra, dentre tantos importantes contribuintes teóricos para o entendimento acerca do desenvolvimento infantil, a gente entende, e é necessário que entendamos de uma vez por todas, que existe uma relação direta
e indissociável entre o cérebro e o corpo. Logo, não se pode estudar, não se pode propor estratégias preventivas, não se pode criar estratégias de intervenção clínica ou institucional separando cérebro e corpo. São situações indissociáveis e contribuintes uma à outra. A gente não tem como trabalhar psicomotricidade sem falar ou sem exercer ferramentas de sensorialidade. A gente não tem como trabalhar aprendizagem em sala de aula sem falar de motricidade, sensorialidade, de afetividade, que tudo isso demanda de um perfeito funcionamento cerebral, que a gente já falou em lives anteriores, mas que é sempre importante lembrar, porque a gente ainda costuma falar das situações de aprendizagem como se fossem situações isoladas. Infelizmente, nós temos uma formação acadêmica que nos doutrinou a pensar no sujeito de forma segmentada. A fono fica com a boca, o terapeuta fica com a mão e a atividade da vida diária, o fisioterapeuta fica com a perna e o movimento X ou Y, a psicologia com a emoção, a escola com o aprendizado, e alguém com isso, alguém com aquilo. Quando na realidade esse sujeito ele é inteiro. A gente tem que observá-lo de forma holística, de forma completa, entendendo que nós temos áreas de formação e atuação específica, mas no conjunto da sua funcionalidade, esse sujeito é inteiro, não pode ser trabalhado isolado. Eu não posso trabalhar o processo de leitura e escrita de uma criança quando ela está numa postura na cadeira de forma equivocada. Vou olhar aqui, Glaucio, o que é, mas está normal aqui. Melhorou, Glaucio? Me dá um retorno aí. Eu modifiquei aqui a internet. Glaucia? Glaucia? Não estou tendo retorno de vocês. Tá ok? O som e a imagem. Som e imagem está ok, pessoal? Por favor, um retorno. Não estou tendo resposta. Glaucia? Pronto. Aqui tá normal. Aqui não tá travando para mim, não. Deve estar travando aí para você. Tá ok agora? Ok. Bom, voltando ao nosso discurso acerca desses contribuintes, é importante nesse contexto da sensorialidade, do desenvolvimento infantil, a gente entender que o processo de desenvolvimento de uma criança e maturação neuronal, ele faz aumentar até os 2 anos de idade a quantidade de neurônios que a gente tem. E nós temos cerca de 86 bilhões de neurônios. Isso se dá a partir do que chamamos de desenvolvimento ontogenético, que se destaca por algumas fases importantes, por exemplo, o rolar e o rastejar, quando a criança começa a explorar o seu espaço, desenvolvendo habilidades dos membros superiores, dos membros inferiores, desenvolvendo e ampliando coordenação motora ampla e fina, promovendo a estimulação de outras vias sensoriais, além da visão e do tato, como o sistema vestibular e o proprioceptivo, favorecendo o processo de aquisição do equilíbrio dinâmico e estático. Posterior a isso, enquanto etapas importantes, nós temos a posição de gatas ou engatinhar, que favorece também a estimulação vestibular, dinâmica e estática, coordenação motora ampla e fina, orientação espacial. É o início da aquisição das pinças finas, noção corporal, processos de associações. Também é nesse momento que começa a se promover a estimulação da fala e de habilidades cerebrais importantes para essa fala. Posterior ao andar, à posição de gatas e engatinhar, nós temos o andar com apoio, que a criança precisa se sentir confiante nessa pessoa que está fazendo esse processo, né? Que isso se dá como um importante momento para estimulação emocional e vestibular. Agora sim é o processo propriamente dito desse sentido vestibular que é responsável pela postura,
pelo movimento, que funciona bem graças ao cerebelo, que é encarregado por isso também, até sair do andar com apoio para o andar livre e sem apoio, que acontece posterior a todas essas vivências e favorece a criança em seu desenvolvimento em todas as áreas. Então a gente entende nesse sentido de desenvolvimento infantil que quando eu falo em desenvolvimento motor, em sensorialidade, que se dá pelas nossas vias sensoperceptivas, visão, audição, olfato, paladar, tato, sentido vestibular, proprioceptivo, sinestésico, interoceptivo, esteroceptivo, termoceptivo, nociceptivo. Então, essa integração perfeita de todas as vias sensoriais faz com que sejamos adaptáveis, habituados a qualquer ambiente e a qualquer demanda sensorial. E isso favorece a nossa inteligência, desde esse processo inicial de desenvolvimento infantil, a partir do aprendizado que se dá por todas essas vias sensoriais, além do perfeito funcionamento das chamadas funções cognitivas superiores, que a gente chama de cognição. E a gente vai entender que cognição é a aprendizagem que se dá pelas vias sensoriais. Assim como a gente entende que esse desenvolvimento motor está ligado ao que chamamos psicomotricidade, que é emoção, é a psique, é a emoção, é a cognição, né? É a motricidade que vai acontecer durante qualquer etapa da vida do sujeito. Sendo que nos 7 primeiros anos de vida, esse processo, esse ciclo importante de motricidade, sensorialidade, inteligência e cognição, ele se dá com muito mais facilidade nos 7 primeiros anos de vida em função das chamadas janelas de oportunidade defendidas pela neurociência. Essas janelas que a gente entende como canais de abertura maior para a recepção dos estímulos, para o registro desse estímulo recebido, para a transformação desse estímulo em um impulso nervoso. Motoras ou comportamentais. Nesse sentido, é importante que a gente se pergunte: o que são atividades sensoriais? Elas acontecem apenas quando se faz terapia ocupacional pela integração sensorial? Não. Esse é um programa específico de uma abordagem terapêutica ocupacional. Mas quando eu falo de atividades sensoriais, eu estou falando de qualquer experimentação sensorial que qualquer pessoa tem em qualquer ambiente em que esteja inserido. Aquela técnica específica da doutora Ana Janaires para a integração sensorial é uma abordagem muito pontual que vai trabalhar a habilitação ou a reabilitação em condições particularizadas, que tem escalas de avaliação específica, que tem um perfil sensorial específico e que é uma abordagem específica do terapeuta ocupacional. Mas quando eu falo de atividades sensoriais, eu falo de tudo que é importante, sensorialmente falando, no contexto familiar, no contexto escolar, no contexto social, nas relações sociais, nos espaços sociais, em tudo e em todos os lugares onde a gente se encontra inserido. Então, atividades sensoriais são atividades que mexem de alguma forma com as nossas vias sensoriais. E é humanamente impossível fazermos qualquer atividade sem mexermos nessa sensorialidade. É importante que a gente entenda que atividades sensoriais são atividades humanas, mas também são atividades a partir de exercícios com estímulos sensoriais específicos. Tem recursos que exploram mais pontualmente a sensorialidade, tem recursos que exploram menos, tem brincadeiras que favorecem naturalmente, sem intencionalidade específica, essa organização para a perfeita integração sensorial enquanto ajustamento cerebral. A gente tem muitas ferramentas no dia a dia que são importantes nesse contexto e que muitas vezes a gente sequer se dá conta da importância delas. Vamos refletir agora sobre 5 palavras importantes: sensações, sentidos, instrumentos, ações e produtos. Vamos entender quais são e o que são essas 5 palavras. Luz, som,
Imagem, textura, movimento, cheiro e sabor são sensações. Sensações que captamos no dia a dia a partir dos nossos receptores específicos localizados em diversas áreas corporais. Tato, visão, audição, gustação, olfato, propriocepção, sentido vestibular, sentido sinestésico, interocepção, esterocepção, termocepção, nocicepção, são sentidos. São os nossos sentidos que envolvem receptores específicos para cada estímulo. Massa de modelar, areia, areia cinética, areia divertida, bola de EVA, bola de isopor, lápis finos, lápis grosso, giz de cera, escorregador, tinta, balanço, bicicleta, tablado, são instrumentos que fornecem informação sensorial. Escrever, desenhar, pintar, pular, brincar, jogar bola, são ações que concentram objetivos e que dependem da resposta do nosso corpo frente a cada informação sensorial recebida. Atenção, concentração, memória, desenvolvimento motor e aprendizagem são produtos das ações cotidianas e respostas adequadas ao ambiente de acordo com os estímulos que recebemos. Portanto, sensações, sentidos, instrumentos, ações e produtos estão intimamente interligados. A gente sente pelas vias sensoriais, a gente recebe informação a partir de objetos específicos, a gente executa ações de forma concentrada pela perfeita organização que temos sensorialmente falando, e o produto é o resultado que a gente oferece, adaptado ou não aos estímulos que nos chegam. Quando alguma coisa acontece de forma diferente nesse processamento da informação, aí nós temos uma dificuldade chamada de distúrbio ou transtorno do processamento sensorial. Alguma coisa nesse processar da informação que chegou, que gerou uma resposta, um produto final alterado, vai demandar que nós temos aí um prejuízo que precisa ser investigado, avaliado pelo terapeuta ocupacional, avaliado pelo neuropediatra, avaliado pelo fonoaudiólogo, dependendo da área de prejuízo, pelo fisioterapeuta, pelo psicomotricista, dependendo de cada área de prejuízo, para que a gente entenda a partir de qual prejuízo e a partir de qual capacidade a gente vai começar o nosso processo de intervenção. Vamos entender um pouquinho melhor esse processo de organização para a recepção dos estímulos e, consequentemente, para uma resposta adequada. Quando eu falo de crianças recebem ou percebem e registram os estímulos sensoriais que chegam, elas fazem isso pelas vias sensoriais. Isso é chamado de registro sensorial. Ok? A informação chegou e ela foi percebida, ela foi registrada. Então, e aí isso vai gerar um movimento chamado modulação sensorial, que é a forma como os sistemas sensoriais irão processar cada estímulo recebido. Nesse contexto, a gente irá observar que existem dois tipos de prejuízos ou de distúrbios associados a essa modulação sensorial. Conforme o registro sensorial e o processamento aconteceram, eu posso ter uma entrada sensorial alterada, onde eu vou reagir de forma negativa, fugindo desse estímulo, que é quando eu percebo esse estímulo como muito exagerado ou muito aversivo, que é a chamada hipersensibilidade ou hiperresponsividade. Quando a entrada é muito fraca e pouco percebida, eu posso buscar por esse estímulo porque eu não estou percebendo como deveria perceber. Aí é chamado de hipossensibilidade ou hiporresponsividade.
Tá? Nesse contexto aí a gente tem muito recorrente essa modulação sensorial prejudicada na pessoa com autismo, onde a gente chama de desmodulação sensorial, alteração sensorial, prejuízo sensorial, que já entendemos que corresponde hoje, em termos percentuais, a 90% das pessoas com autismo com alguma dificuldade nesse contexto da organização sensorial. Seja uma resposta para mais, e quando a resposta é para mais, é porque o estímulo é considerado muito intenso e interpretado muitas vezes como aversivo, e aí o comportamento da criança é fugir do estímulo, ou seja, para baixo, para menos, onde a informação é baixa, enquanto percepção, para registro e interpretação, daí o comportamento da criança é em se aproximar, em buscar por estímulo. Daí a gente tem algumas crianças com autismo que se mordem, e as pessoas acham que elas não estão sentindo dor. O limiar de dor nesse contexto é muito baixo para ela perceber que está incomodando. Por isso que ela se aproxima, ela pega em você com força, ela abraça você com força, ela pega nas coisas com força, porque é dessa forma que ela se percebe, por uma baixa percepção, uma hiporresponsividade. Então nós temos o registro sensorial, a modulação sensorial, e o terceiro ponto é a discriminação, que é a capacidade que nós temos de fazer uma distinção entre os diferentes estímulos que chegam, identificar o que isso significa, interpretar o significado desses estímulos. E o resultado disso é praxis, coordenação, né? Capacidade que nós temos de organizarmos e assim executarmos qualquer ação motora, né, habitual ou não habitual, é essencial no nosso planejamento de acordo com o ambiente físico e é potencializadora nesse sentido da nossa interação com o meio social. Então, se a informação entrou e a comunicação entre os dois hemisférios, que se dá pelas vias sensoriais, e quem recebe as informações é o corpo caloso que vai comunicar os dois hemisférios, para que o processamento da informação aconteça e eu encontre alguma coisa relativa a essa informação para interpretar e, consequentemente, para dar uma resposta a essa informação. Se acontece com falhas, seja para mais ou para menos, eu vou ter respostas comportamentais também para mais ou para menos. Daí a gente tem na pessoa com autismo o que chamamos de desmodulação sensorial. Ou, na atualidade, o autismo é considerado também por muitos teóricos como um transtorno sensorial, além de ser um transtorno também do neurodesenvolvimento, cuja principal área cerebral afetada está ligada aí a esses processos de organização sensorial, de integração sensorial, de afetividade, de comunicação, de movimento, que é esse conjunto inteiro que a gente já disse lá no início, que não tem como falarmos sobre isso de forma isolada, mas sim entendendo o contexto como um todo, porque isso se dá como um todo, né? Então, nesse sentido, quando a gente fala nesse universo de sensorialidade, faz importante entender que faz parte de todos os nossos espaços de convivência, seja clínica, escola, domicílio, espaços sociais. Logo, estudar sobre estimulação sensorial, estudar sobre desenvolvimento infantil, estudar sobre aprendizagem é competência de qualquer profissional, de qualquer área de atuação, quando se trata do atendimento a sujeitos, a pessoas, crianças, adolescentes ou adultos. E nesse contexto aqui, crianças com prejuízos neuronais, com prejuízos no neurodesenvolvimento, mesmo que esses prejuízos não sejam percebidos em exames. Então, o objetivo de fazermos todas essas buscas por esses estudos é para que dessa forma a gente possa propiciar ao educador melhores condições de organizar o seu ambiente escolar, de pensar em estratégias de aulas mais eficientes, que atendam a todos, independente de como cada um se apresenta. Dessa forma, atividades sensoriais que favoreçam os seus alunos a dar respostas mais adequadas de acordo com as demandas cobradas nesse espaço. É também importante, nesse sentido, falarmos e estudarmos sobre isso, porque a gente está propondo ao terapeuta ocupacional, ao fonoaudiólogo,
ao psicólogo, ao fisioterapeuta, ao enfermeiro, ao psicomotricista, né, a qualquer profissional que trabalha nesse sentido, ao psicopedagogo, ao neuropsicopedagogo, ao musicoterapeuta, né, ao profissional que trabalha com ecoterapia, propiciar melhores condições para a elaboração de estratégias funcionais nesse processo de intervenção frente ao que a gente chama hoje de transtornos do processamento sensorial. É desajeitado e é facilmente distraído. Você percebe que ele tem baixa capacidade de atenção seletiva, de atenção sustentada e atenção dividida? Travou, aqui para mim tá normal, gente. Voltou, Glaucio? Você percebe que esse aluno ou paciente tem baixa capacidade de atenção, seja ela seletiva, sustentada ou dividida, que não aceita desafios, que se frustra com facilidade frente a negativas, a perdas. Você observa que ele é impulsivo, facilmente irritável, tem uma tolerância muito pequena, é pavio curto, que ele bate-se ou empurra os colegas que se aproximam dele, que não gosta de ficar perto dos outros ou não gosta de ser tocado pelos outros, que move-se lentamente ou se movimenta de forma muito rápida. Melhorou? Tá travado ainda, Vera? Travou de novo? Vera, voltou? Vera? Vera, voltou ou tá travado ainda? Como é que está a internet aí, pessoal? Tá travada? Vera? Eu não sei se está travado, se não está, porque não tem ninguém dando retorno. De vez em quando trava e volta, ok. Voltando para as observações. Você observa que essa criança não tolera as aulas de educação física, não aceita fazer atividade psicomotora, ainda não domina com segurança noções de lateralidade, direcionalidade, que não tem dominância lateral precisa, que tem dificuldades no processo de escrita, de coordenação motora fina para esse ato de escrever, que ainda tem dificuldades com orientação espacial, especialmente durante a coordenação motora para o processo de escrita. Você observa que esse aluno, esse paciente, parece que está ligado e agitado o tempo inteiro, que tem dificuldades com atividades mais precisas que demandem coordenação motora, como pintura, desenho, escrita, elaboração de atividades mais pontuais. Você observa que ele faz uso do lápis com espaço, com traçado nesse espaço ainda muito fraco,
e desalinhado, você observa que ele tem dificuldade no processo de leitura, ainda permanece com troca de letras, com a letra em espelhamento. Você observa que a linguagem parece ser infantil para a sua idade, ou que ele tem dificuldades na fala. Você observa que essa criança se isola dos demais com facilidade, comportando-se com timidez ou insegurança. Tudo isso que eu acabei de listar são várias das características associadas, né, ou possíveis indicadores para o que chamamos hoje de transtorno do processamento sensorial. Para a gente entender que não é apenas autismo, mas o TDAH pode ter dificuldades sensoriais, a deficiência intelectual pode ter ou tem dificuldades sensoriais. Então a gente vai dividir esses transtornos do processamento sensorial em 3 categorias importantes. O transtorno da modulação sensorial, que a gente vê muito no autista, que é a hiperresponsividade, hiporresponsividade ou a própria busca sensorial. O transtorno de discriminação sensorial, né, que está associado a diversos sistemas sensoriais. E os transtornos motores de base sensorial, que os mais comuns de observados são os distúrbios posturais e as dispraxias. Então é importante entender nesse contexto que quando a gente interioriza diversas informações através das nossas vias sensoperceptivas, a gente vai armazenando informações e gradativamente fazendo um registro sensorial de memória para momentos futuros. Quando os nossos sentidos falham ou ficam de alguma forma alterados, esse acesso ao mundo fica também alterado, que é chamado de perturbação ou correta interpretação equivocada dos estímulos que chegam. Então, essa perfeita harmonia neurobiológica, né, que o nosso cérebro tem a capacidade de fazer, organizando cada informação que chega, para assim dar respostas adaptativas adequadas, é o que a gente espera enquanto contexto neuronal em perfeito funcionamento. Quando isso acontece com falhas, aí a gente tem os transtornos propriamente ditos, que vão demandar de nós aí a necessidade, né, do processo de estimulação pelas mais diversas ferramentas sensoriais que se fazem importante nesse contexto. Todos nós temos alguma alteração sensorial nesse ou naquele sentido. Quando isso ganha uma proporção que prejudica o nosso bem-estar enquanto adaptabilidade social, frente aos mais diversos e importantes sistemas do meio, a gente tem o que a gente chama de transtorno do processamento sensorial. Então vamos dizer que temos algum tipo de preferência sensorial, e talvez até um caso leve de disfunção sensorial, mas é só quando se tem uma frequência, uma intensidade nesse prejuízo sensorial, uma duração e um impacto funcional significativo nos contextos em que a gente se encontra inserido, que pode se categorizar como uma condição de transtorno sensorial. Então, muitas crianças com alterações sensoriais a nível tátil usarão somente, por exemplo, a ponta dos dedos, quando brincam com areia, quando usam cola, tinta, ao pegar algum alimento. Dessa forma, o seu jogo, aquele brincar tão funcional e tão significativo que a gente sempre apresenta como importante para o desenvolvimento infantil, em função desse discreto prejuízo sensorial, que muitas vezes nem se é percebido pela família e nem por quem acompanha, vai fazer com que a criança pouco explore ou explore de forma nada funcional aquele jogo que deveria ser explorado por ela, né, de forma intensificada, de forma curiosa, gerando aí outras inúmeras possibilidades de aprender, vão ficar em prejuízo. Então, o seu jogo, nesse sentido, em função desse prejuízo sensorial, ele vai ficar limitado. Fica limitado tal como a sua capacidade de exercer experiências de aprendizado a partir da experimentação com esse recurso. Então, tem crianças que, ao pegarem um dado recurso, se tiver algum prejuízo sensorial associado, mesmo que imperceptível aos nossos olhos, ela pode pouco explorar o jogo, porque ele pode aguçar ainda mais algumas áreas sensoriais que para ela pode ser desconfortável. Quando a gente fala de sensorialidade, parece que a gente está falando apenas do âmbito externo. E não. Nós temos aí
60 a 80% das crianças com autismo com prejuízo voltado à seletividade alimentar. E essa seletividade alimentar, ela está dentro dos desconfortos sensoriais. E é um prejuízo extremamente complexo para a família, porque a criança pode reduzir, né, pela restrição do alimento, ou por ser seletivo demais ao escolher algum alimento, ela pode reduzir alguns nutrientes importantes ao seu processo nutricional. Daí a importância de consultar um nutricionista, um nutrólogo, um fonoaudiólogo e de trabalhar com a família para que essas questões sejam observadas. Também nós temos, no contexto do autismo, cerca de 10% dos autistas com desconforto gastrointestinal. Pode acontecer de alguns alimentos, né, ao serem digeridos por essa criança, causar algum tipo de desconforto gastrointestinal, fazendo com que seus comportamentos se acentuem. Então, isso também acentua cada vez mais as questões de ordem sensorial. Por isso que é importante a família identificar o que a criança utiliza na alimentação e como ela mudou esse comportamento posterior ao uso ou à retirada daquele alimento. A Glaucia está dizendo que a estimulação sensorial é fundamental para o desenvolvimento infantil e para a neuroplasticidade. São áreas que não tem como a gente separar. Quando a gente fala de corpo, de movimento, de sensorialidade, a gente está falando de cérebro. E quando eu estou falando de cérebro, estou falando de um cérebro que para cada etapa da vida precisa estar bem desenvolvido e bem estimulado para que o processo de desenvolver-se aconteça dentro daquilo que a gente espera. Portanto, a gente fala didaticamente de forma isolada dos assuntos, mas todos, como eu disse lá no início da live, todos estão juntos. Quando eu falei de Piaget na maturação cerebral, né, que ele falava de neurociência, mesmo quando a gente ainda nem falava de neurociência. E ele dizia que cada etapa do desenvolvimento infantil é um preparo para a etapa seguinte. Porque ele dizia, é preciso ter maturidade para encarar o próximo passo. Enquanto Vygotsky defendia a mesma ideia de Piaget, mas ele dizia, enquanto a criança está no seu processo de aprender, para chegar no próximo passo, ela precisa de mediação, de mediadores, de pessoas que conseguem fazer melhor do que ela ou mais do que ela, para tirá-la de onde ela está e levá-la até onde ela pode chegar, que ele falava de zona de desenvolvimento proximal. É isso mesmo, Glaucia, é indissociável. E ao mesmo tempo em que eu falo sobre mediação, eu não tenho como falar de mediação no sócio-interacionismo de Vygotsky, né, falando aí de forma ampla, usando todos esses termos, eu não tenho como falar de sócio-interacionismo sem falar de afetividade. Quando eu digo mediação, é preciso que nesse contexto de estar mediando o processo de interação com a criança, eu preciso desenvolver um laço de confiança com a criança, que ela se sinta confiante em mim, que ela se sinta à vontade comigo. Isso é afetividade. Eu não entendi. O professor deixa claro. O quê? Não entendi. As lives ficam salvas no IGTV do Instagram, fica salva no meu canal no YouTube, fica salva no Facebook. Não sei se é isso. E quando a gente fala desse contexto inteiro, né, do desenvolvimento da criança, a gente está falando de tudo. Da motricidade, das vias sensoriais, da inteligência, da cognição. São áreas que estão intimamente interrelacionadas. Cérebro e corpo são situações indissociáveis. Não tem como eu pensar em movimento sem não pensar em cérebro, em cerebelo. Quando eu falo de movimento, de postura, de equilíbrio, de articulação para a fala, de memória, de cognição, eu estou falando de cerebelo. Quando eu falo de afetividade, emoção, sexualidade, sentimento, estou falando de amígdala, tudo isso é cérebro. Quando eu falo de atenção, de concentração, de aprendizado, de flexibilidade mental, de organização para resolver problemas, quando eu falo de controlar comportamentos, estou falando de cérebro, de córtex pré-frontal, de função executiva. Quando eu falo de imitar o outro, de copiar o outro, para mais tarde interpretar os significados verbais e não verbais, de aprender, né? Seja na cognição ou metacognição, eu estou falando de neurônios espelhos. E quando eu falo de tudo isso, estou falando de um conjunto de situações. Essas são muito mais repetidas no nosso discurso, porque são aquelas em maior prejuízo
na pessoa com autismo, na pessoa com TDAH, na pessoa com transtornos específicos da aprendizagem, com deficiência intelectual, que são os nossos pacientes ou os nossos alunos mais habituais nas escolas e nos consultórios. Mas tudo isso é uma conexão que não pode ser desfeita. A gente está falando desse conjunto agregado de situações que não pode de nenhuma forma se apresentar isolado. A gente apresenta isolado para entendermos que didaticamente é mais fácil entender cada situação quando ela é apresentada de forma isolada, né? Bom, as funções inteiras desse processamento sensorial ocorrem de forma rápida e inconsciente. Então, todos nós temos dificuldades em processar alguns estímulos e também temos preferências sensoriais. Só torna-se ou só é considerado um transtorno do processamento sensorial quando estamos em extremos. Ou seja, quando essas experiências sensoriais elas se tornam para nós perturbadoras, ela incomoda, né, a nós de alguma forma, fazendo com que a gente vá perdendo os vínculos de relação social, afetiva, profissional, relacional e prejudica o nosso contexto de aprendizado. A Jane está dizendo que, segundo a neurociência, crianças que recebem mais estímulos cognitivos até os 4 anos de idade chegam à escola em melhores condições de aprender. Daí a gente defende a importância da educação infantil, que não pode ser apenas higienicista, assistencialista ou de cuidado. A educação infantil ela é pré-escola, ela é um preparo para a vida escolar. Quando a criança chega ali e é trabalhado todas essas questões acerca dos estímulos para o seu desenvolvimento infantil, ela chega aos 4 anos em idade escolar com um outro significado para essa aprendizagem. Porque a gente entende nesse contexto que ela agora está pronta. Ela foi preparada para um momento que vai preparar para outro e assim sucessivamente. Mas a educação infantil ela tem um peso e um significado maior do que a gente possa imaginar. É uma pena que nem todos os contratadores de profissionais para esse espaço pensem dessa forma. É uma pena que nem todas as escolas que trabalham com a educação infantil pensem dessa forma. Porque a gente ainda entende ou acha que qualquer pessoa que vai estar naquele espaço pode fazer educação infantil. Eu costumo dizer, por onde eu passo, que fazer educação infantil deveria se cobrar nesse contexto a formação cada vez mais ou mais ampliada enquanto formação desse profissional e, ao mesmo tempo, deveria trazer para cada profissional que trabalha nesse contexto uma remuneração muito mais significativa, porque é um preparo para a vida inteira. Falhas nesse momento vão significar falhas ao longo do processo de desenvolvimento. Portanto, a gente não pode pensar essa educação infantil como se pensava no passado, como um espaço onde se deixava as crianças apenas para se cuidar enquanto as mães trabalhavam. Quais seriam esses estímulos na educação infantil? Estímulos de todas as ordens, estímulos para o desenvolvimento motor, estímulos musicais, estímulos táteis, visuais, auditivos, né, estímulos gustativos, todo o preparo que a criança necessita ter para chegar na idade escolar propriamente dita de forma mais funcional e preparada para esse momento. Quando a gente fala em transtornos de processamento sensorial, em sensorialidade, a gente está falando de todas essas vias sensoriais, né, que são importantes. Por exemplo, vamos pensar em estratégias sensoriais para os estímulos vestibulares, enquanto recurso vestibular. Encorajar a criança a experimentar todos os brinquedos disponíveis na escola, promover atividades de coordenação motora fina com todas as crianças, em diversas posições, no chão, na cadeira, em pé. Propor jogos com bolas para formar sentenças matemáticas que são importantes nesse contexto de construção para o desenvolvimento infantil. Oferecer atividades amplas, né? Dança, imitação, correr, pular, saltar, subir, descer. Tudo isso é exercício vestibular. Se eu pensar em exercício proprioceptivo, eu vou dizer, vamos pensar em situações que são, por exemplo, segurar a criança pelo ombro, pressionar um pouquinho pelo ombro para ela sentir, ter consciência corporal, brincar de marcha, bater o pé no chão,
oferecer assentos com texturas, almofadas, bolas, fazer com que a criança brinque utilizando pequenos espaços, pressionar levemente a mão da criança no ombro do colega para sentir a pressão e levar esse colega a ter consciência corporal, incentivar o toque de pressão, ajustar a altura da mesa, das cadeiras, utilizar toques para diminuir algumas questões aí como sinais de alerta para chamar a atenção da criança em algum momento. Se eu pensar em estimulação tátil, a gente pode pensar em algumas estratégias interessantes, como permitir a manipulação de pequenos objetos, de massa de modelar, de macarrão cozido, de grãos, sempre respeitando o tempo da criança e observando se aquele recurso não é ameaçador a ela, se ela coloca na boca ou não, né? Propor atividades bimanuais, utilizando as duas mãos, permitir o uso de engrossador de lápis, de adaptador de lápis, apresentar novas texturas, propor atividades de pintura com o dedo. Estou falando de questões táteis. Quanto aos estímulos visuais, por exemplo, a gente pode usar o contraste preto e amarelo ou azul e branco para destacar ordem e regras a serem seguidos, engrossar as linhas do caderno, evitar cores primárias em contraste, fazer o uso de material brilhante no caderno para destacar alguma questão que você queira destacar, diminuir a intensidade da luz, brincar com água e movimento. Tudo isso são estratégias que podem ser utilizadas tanto na escola quanto no contexto domiciliar e no atendimento clínico ou institucional. Né? Tudo isso vai ser contemplado nesse nosso curso, que será lançado segunda-feira, né, dentro da proposta que a Mais Estímulo está trazendo como um projeto de educação, de formação de profissionais à distância. Eu disse inicialmente, lá no início da live, que nós lançamos 2 cursos à distância, como projeto piloto para futuros cursos com participação de outros profissionais. Até julho eu vou estar ofertando alguns cursos à distância, sozinho, mas a partir de agosto eu terei aí alguns convidados participando comigo desses cursos, como a professora Gláucia, a professora Ivana, Lucimeire Carvalho, Ana Cláudia Bonfim, Ana Lúcia Farias, mas até julho eu estou com esses cursos em oferta. Então, a gente está com um curso de autismo à distância, né, com vídeos gravados, onde cada pessoa vai estudar dentro do seu tempo, um curso de TDAH, e estamos lançando segunda-feira esse curso dentro dessa temática da live, que é estimulação sensorial, desenvolvimento infantil e aprendizagem. Então, um curso com 20 vídeos, onde para cada vídeo que é de 9 a 10 minutos de duração, a gente tem uma atividade com 2, 3, até 5 perguntas. E ao final dos 20 vídeos, cada participante enviará todas as atividades por e-mail e receberá também a certificação por e-mail. A certificação total é de 180 horas, entendendo que vai demandar um bom tempo de estudo, junto com o material que será disponibilizado, que são os vídeos, irão todos os slides, são em média 170 slides, para consulta e momentos de estudo posterior. Então, essa é a proposta nesse momento que a Mais Estímulo está trazendo, enquanto Mais Estímulos Formação à Distância, que é um novo projeto nosso, e que no próximo semestre vai ter aí, como eu disse, várias participações. Teremos ainda, nesse semestre, além desses 3 cursos citados, o curso de atendimento educacional especializado e atividades complementares e suplementares. Então, são esses 4 cursos por enquanto, e a gente tem aí o projeto para outros cursos, mas por enquanto são esses 4. Já temos autismo, TDAH. A partir de segunda-feira teremos estimulação sensorial, desenvolvimento infantil e aprendizagem. E até o final do mês o curso de AEE também, nesse modelo à distância, tá? Então, a Mais Estímulos, estão perguntando aqui o valor, todos os cursos à distância, é só uma taxa simbólica de participação, custa R$100, que pode ser feito via transferência. Em alguns casos, quem optar também pode fazer pelo cartão de crédito, ok? Bom, a nossa live está quase chegando ao final. A gente falou bastante de desenvolvimento infantil, de estimulação sensorial e de aprendizagem, que é o nosso objetivo maior. Estou vendo aqui na sala a Fátima, que é terapeuta ocupacional e faz um belíssimo trabalho, né, dentro da abordagem da gerontologia. Tem acompanhado aí, tem um livro recentemente lançado também sobre atividade de estimulação cognitiva para pessoas na terceira idade ou na melhor idade, seja lá o nome que a gente dê, né?
Temos aí outros profissionais na sala. A Fátima está dizendo que Wilson e Ivana são nota 1000. Você também, querida, faz parte da nossa história. Bom, a gente tem, ao longo desse período de quarentena, feito muitas lives. Praticamente todos os dias eu tenho feito uma live. Amanhã eu tenho uma outra live, não estou lembrando bem qual é a temática, mas tem uma. Deixa eu ver se eu tenho aqui anotado. Tem uma outra live amanhã, dia 6, que é Neurociências e Autismo. Amanhã eu queria que cada um de vocês que for participar da live amanhã, se puder já mandar lá no meu direct algumas perguntas dentro dessa temática de neurociência e autismo, seria interessante para a gente responder, porque eu quero trabalhar amanhã nessa live só perguntas e respostas dentro do que a gente defende como neurociências e o autismo, já que a gente entende que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento e é também um transtorno considerado um transtorno sensorial, tá? Que é nossa pauta de hoje. Domingo, dia 7, a gente tem uma live sobre atendimento educacional especializado e sua contribuição no processo de inclusão do aluno com deficiência. Então são essas duas lives que a gente ainda vai ter essa semana. Amanhã eu estarei o dia inteiro gravando vídeos para o curso de estimulação sensorial, que será lançado até segunda-feira. Hoje foram gravados alguns e a gente ainda tem ainda mais outros para serem ainda produzidos, tá bom? Bom, eu queria agradecer a participação de cada um de vocês que passou aqui pela sala. Dizer que essa live de hoje foi uma forma de fazer o lançamento desse curso de estimulação sensorial, que é cada vez mais interessante trabalhar essa temática, independente de quem trabalha com bebês, com criança, adolescente, adultos ou adultos na melhor idade ou terceira idade, porque em todos esses espaços a gente necessita levar essa estimulação cognitiva para as propostas sensoriais, psicomotoras, relacionais, afetivas, que é uma necessidade que nós temos a vida inteira, independente do momento em que a gente esteja nessa vida. Obrigado, Fátima, pelo carinho. Obrigado a cada um de vocês que participou. Vera tem sempre participado das lives. Almira, Glaucia, Ivana, Lucimeire, Ana Lúcia, sempre estão aqui presentes. Ivonilde, todo mundo que marcou presença, não dá para citar o nome de todo mundo, que passou algumas pessoas aqui pela sala. A live vai ficar salva lá no meu IGTV. Fica salva no meu canal no YouTube, Wilson Cândido Braga, e também fica salva lá no Facebook. Amanhã a live, Vera, é sobre neurociências e autismo, tá bom? Obrigado a todos. Vou agora tomar o meu café de praxe, que eu comecei e não terminei. Beijos, boa noite a todos.